Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava devendo esse vídeo que tinha prometido para esta semana sobre a censura nas redes sociais, pois o prazo do pedido de vista do ministro André Mendonça venceu e agora não tem mais para onde correr. Os togados estão vindo como urubus na carniça para cima da nossa liberdade de expressão. Dito isso, hoje tivemos um novo capítulo dessa novela. O líder da oposição, Sóstenes Cavalcanti, aprovou um projeto que determina que qualquer remoção de perfil de redes sociais de parlamentares realizada pelo Judiciário seja submetida à avaliação do Congresso para uma decisão final. Isso foi o suficiente para deixar os militantes da Globo News em fúria. Vou começar mostrando a vocês a Daniela Lima explicando como vai funcionar a censura que o STF quer aprovar. Peço que vocês reparem que, entre as proibições, ela deixa por último a hora de falar sobre desinformação eleitoral. Na sequência, já deixo a repórter explicando o contra-ataque do Congresso. Trago aqui para vocês também no detalhe o que pede a AGU. A tese defendida pela AGU e, em grande parte, refletida no voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ou seja, eles foram buscar no voto do Toffoli o que aplica ali a visão do governo, né? Propõe que as plataformas que impulsionam, ou seja, recebem dinheiro para poder colocar para mais gente, moderam ou recomendam conteúdo ilícito, devem ser responsabilizadas independentemente de notificação judicial. Esse pedido é considerado bem controverso. Outro, há ainda o pedido para que elas possam responder civil e objetivamente quando envolvidas no impulsionamento, moderação ou recomendação de conteúdos ilegais, como o golpe dos aposentados do INSS. Elas também podem ser responsabilizadas por permitir a atuação, atenção, de perfis falsos ou automatizados, os robôs, né? E devem ser solidariamente responsabilizadas com anunciantes em casos de fraude, racismo, violência contra mulher e criança, incitação a suicídio, uso indevido de inteligência artificial e desinformação eleitoral. A AGU, para finalizar, ainda cita um dado do Wall Street Journal de que 70% dos anunciantes recém-ativos na Meta promovem golpes, produtos ilegais ou de baixa qualidade. Isso vai pautar o debate na política, em especial se o ministro Dias Toffoli conceder a liminar, porque aí é isso, é uma regulamentação de rede social, na prática, com base no voto de um ministro a pedido do governo, no meio de uma inação no Congresso, porque a oposição é frontalmente contra a regulamentação das redes. Enquanto o governo essa semana estava distraído tentando manter a taxa do IOF, a oposição aproveitou esse cochilo e aprovou esse projeto que promete ser o próximo capítulo no duelo entre legislativo e judiciário pela regulação das redes sociais. Esse projeto obriga que qualquer decisão judicial que determine a remoção de perfis nas redes sociais de parlamentares seja submetida ao Congresso Nacional para que ele autorize se pode remover essa conta ou não. A gente separou aqui uma tela com um trechinho dessa nova legislação que vocês vão ver aqui. Estabelece um prazo de 24 horas para que essa decisão seja remetida ao Congresso, a Câmara ou Senado, né, a quem, eu vou abrir aspas aqui, compete exercer o juízo político sobre uma decisão judicial. Não tem prazo para que o Senado ou a Câmara analisem esse pedido. O texto é do líder da oposição, deputado Sóstenes Cavalcanti, foi aprovado na Comissão de Comunicação e segue para a CCJ agora, Andréia, já em caráter terminativo. Isso significa que, se aprovar lá, segue direto para o Senado Federal. Já quero começar mostrando na prática como a liberdade de expressão é fundamental e como essa porcaria de emissora manipula as notícias. Ontem, na Câmara Municipal de São Paulo, houve uma audiência para discutir o serviço de mototáxi e rolou uma confusão. O que aconteceu de verdade foi que o presidente do Sindicato dos Motoboys subiu à tribuna e agrediu o vereador Lucas Pavanato, que não reagiu. Agora, assistam como a Daniela Lima noticiou esse fato e tirem suas próprias conclusões. Gente, aqui em São Paulo, vexame, viu? Teve audiência pública na Câmara Municipal ontem à tarde para discutir ali o serviço de mototáxi por aplicativo.
E aí, durante a audiência, o vereador Lucas Pavanato e o presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas e Mototaxistas, Gilberto Almeida dos Santos, trocaram empurrões. Eles foram parar na delegacia. A confusão começou quando o Pavanato foi até o microfone e chamou Gilberto de pelego. O sindicalista já estava no plenário, voltou à tribuna, agarrou o vereador pelo colarinho. Seguranças da Câmara e do vereador também pegam o sindicalista pelo colarinho, provocando um empurra-empurra generalizado. Depois das agressões, Pavanato e Gil se dirigiram para a delegacia. Em nota, o Sindimoto informou que o presidente foi prestar queixa contra o vereador por difamação, calúnia e agressão física. Antes de sair do plenário, Pavanato disse que o debate do assunto tem que ser feito com seriedade e que a postura do sindicalista prejudica a posição da prefeitura no assunto. Gente, cenas assim lamentáveis e o pior, né? De gente que vive de causar. Para gente que vive de causar. O vereador se notabilizou pela defesa de teses bem controversas, né? Então, assim, vai render mais clique, que é o que aparentemente tem importado para a política, ou de uma ala da política. Vejam a reação da Andréa Sadi quando soube da medida que o Sóstenes aprovou no Congresso. Reparem que ela chega a dizer que o Congresso contaminou o debate com a opinião pública e depois se corrige, dizendo que confundiram a opinião da população, afirmando que se tratava de censura e que agora que o STF está prestes a tomar uma decisão, eles querem puxar a pauta de volta. Peço que vocês assistam comigo e depois eu comento essa safadeza. Muito curioso, né, Ana, como o conceito de urgente é relativo para o Congresso Nacional. Eles dão urgência para projetos que a gente olha e fala, quê? Como isso está acontecendo? E deixam passar 1 ano, 2 anos, 3 anos para debates que depois eles dizem que é urgente, que é preciso ser resolvido. Como é esse? Quer dizer, a Juliana traz essa informação, comissão aprovando, como é que vai regulamentar, como é que vai retirar perfil, de um debate que eles poderiam ter resolvido, passado ali a régua há 2 anos, há 3 anos. E o Supremo deu essa oportunidade, achando que eles iam chegar ali a alguma solução. Aí eles contaminaram, misturaram, confundiram a opinião pública ao dizer que se tratava ali de censura, o debate ficou escanteado, na verdade terceirizado, eles jogaram, empurraram para a corte. Eu me lembro de conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre isso à época. Ele disse que não tinha acordo e, sem acordo, eles não tinham o que fazer. O relator à época do projeto era o deputado Orlando Silva. E aí agora, às vésperas de um ano eleitoral, e eles vendo também o avanço do que está acontecendo com as Big Techs e essas sanções de fora, o governo vem, se posiciona, a oposição reage, todo mundo querendo, nessa corrida contra o tempo, fazer valer a sua visão do que é melhor sobre as regras para as redes. E, Daniel, jogando para você, esse é o lado político, mas tem o lado comercial, dinheiro. Então, assim, o quanto isso importa para as Big Techs, quando a gente fala dessa resistência deles também em serem cobrados por suas responsabilidades no bolso, né? Por fim, gostaria de mostrar a vocês o péssimo comentário da militante lacradora Flávia Oliveira. Ela diz que o Executivo e o Legislativo não fazem o seu papel e que o STF teve que decidir sobre diversos temas, incluindo a ADPF das favelas. Eu já adianto a vocês que o STF não teve que decidir. Ele quis decidir e, por sinal, decidiu muito mal. Essa ADPF das favelas, por exemplo, anulou a ação da polícia nos morros e fez com que o crime organizado tomasse conta de tudo. Essa questão tem a ver com a má qualidade da política. A política abrindo mão, e aí falo do Legislativo, do Executivo, do seu papel, né? Porque o Supremo Tribunal Federal teve que decidir sobre política pública para a população em situação de rua, assistência aos Yanomamis, vacinação a indígenas, quilombolas, a DPF, segurança pública no Rio de Janeiro, para sair da agenda até mais ampla do ponto de vista da economia e da defesa da democracia. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lei de casamento drogas. Das redes sociais. Lei de drogas. Lei de drogas. Quando foi ali colocar a questão da quantidade de droga para prender por tráfico, ser usuário, quanto tempo ficou
Congresso Então, fazer alguma coisa. A lei de 2006. Exatamente. Não ia fazer nada. Quando tomou uma decisão, aí o Senado reagiu. Exatamente. Quando o Camarote diz que é mais pelos acertos, é verdade, mas tem núcleos do poder que se recusam a cumprir os seus papéis, suas atribuições constitucionais, e não resta outra alternativa. O caso da DPF do Rio é sintomático. A sociedade civil procura o Supremo porque havia um Estado inconstitucional de violação de direitos na segurança pública, nas favelas, nas comunidades populares do Rio de Janeiro. E não havia interrupção, diálogo com o governo do Estado. Né? Então, é sobre isso. Cada um devia... Em que pese a necessidade, que eu concordo com você, de o Supremo se reavaliar, né? Se reorganizar, há também uma necessidade de os demais poderes restabelecerem canais de diálogos, respeito à sociedade civil, pensar em política pública objetiva nas necessidades da população. A política se apequinou e o judiciário cresceu. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho engraçado como esses militantes enchem a boca para dizer que o STF não quer censurar opiniões nas redes sociais, mas em meio ao combate ao racismo, ao abuso de crianças, à fraude e a todas as outras medidas populares, sempre vem embutido o famoso combate à desinformação eleitoral e o ataque à honra de políticos. Esse ataque à honra de políticos pode abranger qualquer coisa. Basta lembrar que na campanha de 2022 era proibido associar o Lula a ditadores ou dizer que ele era a favor do genocídio de bebês, algo que ficou comprovado com suas falas e atitudes recentes. Mostrei a vocês com essa agressão ao Pavinato que a própria Globo News comete essa desinformação eleitoral que eles tanto criticam. O que vocês acham, pessoal? Será que o Congresso vai conseguir levar adiante essa medida de ter a última palavra no bloqueio de contas de parlamentares? Ou o STF vai derrubar mais uma vez? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.